Fala aí galera, aqui quem fala é Carlos, estamos aí para mais uma videoaula do nosso curso de Blender. Vamos estar dando continuidade aqui à nossa série de criação de cenários, né? Na nossa parte 3. Então, antes de tudo, deixa eu abrir aqui o meu Blender. Com o meu Blender aqui aberto, pessoal, nós vamos aqui adicionar uma imagem de fundo, né? Vou ativar aqui o meu Background Image. Vou abrir uma imagem. Eu tenho uma imagem aqui na minha área de trabalho. E vou ativar aqui também o meu display. Certo? Então, eu vou deletar este cubo. Nós não vamos precisar dele. Então, pessoal, eu criei aqui esse line art de uma luminária, né? De parede, né? Ela é uma luminária antiga, né? Muito encontrada em prédios antigos. Então nós vamos começar a nossa brincadeira aqui, modelando esta luminária para o nosso cenário, certo? Então eu vou adicionar aqui um plano, certo? Vou rotacioná-lo em x 90 graus e o Z para posicioná-lo mais ou menos aqui. Uma observação, pessoal, este é um tutorial, esta série mais especificamente de criação de cenários, né? Ela requer um conhecimento básico do Blender, né? Então, se você, eu vou comentando aqui enquanto eu ajusto aqui a posição, certo? Então, se você não tem um conhecimento básico do Blender, dos botões e tudo mais, eu recomendo que você assista aí na nossa lista de reprodução os comandos básicos do teclado, tá? Que é essencial e vital para um desenvolvimento rápido, né? Do nosso curso, você conhecer as ferramentas básicas do programa, tá? Então eu vou deixar aqui uma anotação e o link da playlist aí para vocês verem aí, tá? São 3 partes. Em breve vou estar atualizando essa lista novamente, tá? O download tá no link também da parte 1, se não me falha a memória, né? Eu deixei o link da descrição do vídeo para você baixar aquela lista lá e você tem aí com você, tá? Então vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Então eu posicionei aqui o nosso plano de forma a fazer aqui um pequeno quadrado que vai ser a base da nossa luminária, né? Então daqui nós vamos estar fazendo os outros cortes, certo? Então vamos dar seguimento. Antes de começar a brincadeira, eu vou fazer o seguinte: eu vou ajustar um pouquinho mais aqui e um pouquinho mais aqui para que eles fiquem no alinhamento do desenho, certo? Esse desenho eu vou estar deixando para vocês aí para download, tá bom? Então não reparem muito, pessoal, na qualidade do desenho, né? Porque é um desenho bem simples, né? Eu tentei fazer o máximo que eu consegui, né? Eu não sou bom em fazer line arts, né? Eu gosto mais de desenhar no papel. Então eu fiz esse line art aqui para vocês verem mais ou menos a forma da luminária, tá? Então esse desenho vai estar para download aí para vocês, tá bom? Então vamos dar seguimento aqui. Agora que eu já posicionei aqui, eu vou adicionar um corte aqui, 2 cortes aqui nesse retângulo, né? No nosso plano. Então, pessoal, só uma observação. Tudo que eu fizer vai estar aparecendo aqui, ó, no cantinho esquerdo, ó, tá vendo? Tudo que eu faço aparece escrito aqui, os botões que eu aperto, tá aparecendo aqui nesse cantinho aqui, ó, tá vendo? Então, se caso você não conseguir ver, porque
os nomes que eu uso a versão inglesa, né? Então os nomes estão tudo em inglês. Se você não conseguir entender em inglês, tá? Apenas observe aqui o que está aparecendo aqui nesse cantinho aqui, tá? Quando aparecer um nome estranho ou diferente aqui, eu vou explicar o que é, tá bom? Então repare nesse cantinho aqui. Então vamos lá, vamos dar seguimento. Então eu vou dar aqui, ó, um Ctrl R para adicionar um corte aqui, mais ou menos aqui. Outro corte mais ou menos aqui, que já vai ser a base do nosso pilar aqui, ó. Então agora eu vou selecionar esses dois vértices e vou extrudá-los aqui, ó, de forma a encaixá-los aqui, ó. Deixa eu só posicionar aqui mais ou menos. Até aqui mais ou menos. Então, agora eu vou adicionar um corte aqui e vou posicionar esse vértice mais ou menos aqui, ó, de forma a fechar o nosso triângulo aqui. Então, não, pessoal, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, deixa eu desfazer aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou posicionar eles e vou movimentá-los aqui, senão ele vai criar uma outra face lá e a gente pode ter problema com ela lá. Foi basicamente o que eu tinha feito, né? Eu imaginei uma outra possibilidade aqui, mas ficou igual. Então, vá ajustando aqui, ó, o vértice o mais próximo que você conseguir do desenho, tá? Esse é um estilo low poly, então não se preocupem muito. Vou escalonar aqui de forma a fazer a ponta. Então, com esse estilo nós vamos simplesmente fazer todo o tracejado do desenho, né? Então, eu vou estar extrudando aqui essa parte de cima logo. Então lembrando, pessoal, escolha um dos lados para você ter como base. No meu caso aqui, eu vou escolher o lado de dentro aqui do desenho. Tá vendo? De forma a deixar ele o mais próximo que eu puder. E depois do outro lado eu vou ajustando. Certo? Então lembrando, ó, nós estamos criando curvas a partir de retas, né? Então, quanto mais próximo for o ponto aqui, mais curva você vai poder fazer. Então vamos lá. Então, ó, vai ajustando aí. Isso é um trabalho de paciência, né? Então, agora sim, vamos selecionar esses dois vértices e vamos extrudá-lo até a ponta aqui. Eu vou tentar, pessoal, fazer este vértice, modelagem tudo em uma única aula, para que não fique muito grande, pessoal, mas possivelmente vai ficar grande sim, tá? Então, dependendo do tamanho que ficar, eu vou dividir em duas partes ou três, tá? Para que o arquivo não fique muito grande, tá bom? Então vamos lá, vamos extrudando. Tá vendo? Vou adicionar um corte aqui, que é assim mais ou menos. Vou posicionar lá. Como eu falei, pessoal, é um trabalho de paciência. Vou adicionar aqui um outro corte aqui, mais ou menos no meio. E vou puxar essa ponta aqui para
fechar o arredondamento aqui, ó. Então vamos dando seguimento aqui. Então, novamente, eu vou estar escolhendo aqui o lado de dentro para fazer a curva. Então, conforme as pontas forem ficando muito juntas, você já vai fazendo aqui o seu ajuste aí, tá? Senão, depois você vai se perder na hora de fazer esse ajuste aqui, ó. Tá vendo? Então já vai ajustando aí o que você conseguir, para que não fique muito embolado depois, porque a tendência é ficar embolado e aparecer erros, né? Porque tem muitos vértices. Então, isso é normal. Tá vendo? Então, ó, posicionando aí. Beleza. Então agora eu só vou selecionar esses dois vértices aqui e vou extrudá-los. Vou escalonar um pouquinho aqui para ficar. Ó, não ficou redondinho, mas, né, fica o mais próximo possível que a gente conseguir do desenho, né? Lembrando, pessoal, que esse desenho não está perfeitinho, né? Ele não está simétrico, né? Como eu estava falando com vocês, eu não sou bom em fazer line arts. Eu gosto mesmo de desenhar no papel, então possivelmente vocês encontrem algumas dificuldades aí, tá? Mas basta seguir aqui o desenho, tá bom? Não tem muito mistério não, tá? Então reparem, agora que vamos para a parte de baixo dessa parte aqui da superior da luminária. Então vamos fazer o mesmo esquema, só que agora, ó, o que aconteceu? A gente encontrou aqui uma pequena dificuldade, ó. Então essa transição aqui vai ficar muito grande, então eu vou adicionar aqui um corte. Vou posicioná-la mais ou menos aqui na interseção da curva, ó, e vou arrastar ela para cá, ó. Tá vendo? Esse zoom, pessoal, é com o botão, o scroll do mouse, com a rodinha do mouse aí, tá? Então, vamos lá, terminando essa parte aqui. Então, ó, novamente vou escolher aqui a parte de dentro para fazer a curva aqui, ó. Até aqui mais ou menos. Até aqui. Então aqui eu vou puxar o máximo para cá, já para fazer a curva da bolinha ali, né, da luminária. Então aqui eu tô, agora eu só ajuste aqui, ó, tá vendo? Então lembrando, ó, são curvas a partir de retas, né? Então não vai ficar 100% curvado. Você tem que vir meio que no olho, por assim dizer, né? Porque ele não vai 100% aqui, né? Então, ó, você vai ter que vir ajustando meio que a olho nu assim, né? Tá vendo? Mas nada muito complexo, né? Então vamos lá. Agora eu vou dar seguimento aqui, vou fazer a extrusão da bola, da parte final aqui, certo? Você pode ajustar aqui, vai extrudando, ó, sempre vai escolhendo um lado, escalonando e vai ajustando aí, certo? Mais umazinha que eu acho que já tá aí. Mais uma extrusão.
E já estamos quase fechando aqui essa parte de cima. Então eu vou salvar aqui. Eu já tinha salvo, pessoal, um arquivo chamado luminária, né? Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho para ficar um local diferente aqui, né? Então vou botar aqui, ó, luminária 2, né? Luminária de parede, para ficar melhor, né? Aqui, ó, luminária de parede, certo? Sempre salve, que é para você não perder nada do seu trabalho aí, tá? Então é comum faltar luz às vezes, né? Então você tem que ter uma cópia prevenida aí, certo? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer essa segunda volta aqui, certo? Vou fazer essa segunda volta aqui e parte de trás aqui do pé. Então vamos lá. Vou selecionar aqui esses dois vértices e vou fazer o mesmo esquema. Eu vou escolher aqui a parte de dentro novamente, para ter como base, né? Para poder fazer a curva aqui, ó. Até aqui mais ou menos. E nesse limite eu vou fazer aqui a separação, ó. Nada muito difícil, né, pessoal? Então aqui, ó, a gente tem 3 caminhos aqui, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos ajustar aqui primeiro, para que fique reto. Vou selecionar os dois e vou levar até essa ponta aqui. Essa ponta maior aqui. E esse aqui, mais ou menos aqui no caminho dos dois. E vou adicionar um corte aqui. Então reparem que aqui a gente já tem, ó, um caminho e o outro caminho aqui. Então eu vou fazer logo esse cantinho aqui de baixo, né, já que ele já está aqui. Vou selecionar esses 3 vértices aqui e vou extrudá-los. Posso levá-lo até aqui já. Vou precisar um corte aqui que está muito fora. Estava muito fora da curva aqui. E um cortezinho aqui que é para puxar essa ponta aqui, ó. Vou fazer o arredondamento ali. Eu vou ajustar essa pontinha aqui. E vou fazer a extrusão. Então aqui, ó, vou selecionar aqui a curvinha de dentro, certo? Conforme for complicando, ó, você vai fazendo um ajuste aí. Não precisa ficar 100% fiel ao desenho, né? Já que também o desenho não ajuda muito, certo? Então vou posicioná-lo aqui mais ou menos e vou tentar ajustar aqui para não dar um número muito grande de cortes, né? Tá aí. Vou salvar. Sempre que você fizer uma mudança significativa nesse estilo, pessoal, low poly, tá? A evolução ela é bem lenta, certo? Então, ó, vou puxar aqui, vou separar aqui esse vértice logo, que é para não me dar problema ele aqui, ó. Tá vendo? Então, pessoal, a evolução nesse estilo aqui low poly é bem lenta, né? Porque você tem que estar tomando muito cuidado
Aqui, ó, eu posso puxar reto até aqui. Você tem que estar tomando muito cuidado com os vértices, né? E o trabalho é bem demorado também. Então você tem que ter muito cuidado e dependendo do tipo de trabalho que você estiver fazendo, é muito difícil, né? Você evoluir o trabalho, né? Ele demora bastante, né? Mas um pouquinho de prática você já consegue adiantar bastante, né? A prática, pessoal, que eu estou dizendo é no caso você ter um pouco de atalhos, adicionar um corte aqui, decorado já, né? Porque para quem usa o Blender é essencial que você decore os atalhos de teclado, né? Então repare aí, ó, nós já temos aí, ó, mais ou menos 15 minutos de vídeo, né? E o nosso trabalho, ó, tá vendo? Ele está bem devagar, tá vendo? Ainda tá, é só uma linha basicamente, né? Então, repare, ó, como é que é bem devagar a evolução dele, certo? Então vamos lá. Vamos dar segmento aqui agora no nosso segundo caminho, fazer a curva aqui de cima, né? Do pé da luminária aqui, né? Então, agora, pessoal, eu vou continuar escolhendo a parte de dentro da curva, né? Para ficar mais fácil aqui, ó. Certo? Ó, essa é a parte de dentro da curva, tá vendo? Que estou dizendo para vocês, ó. Ó, então repare, quanto mais você fizer próximo, melhor vai ser a sua curva, certo? Então, posicionei até onde eu queria e vou ajustando agora o outro lado, certo? Aí, vou deixar assim por enquanto. Então, agora eu vou extrudar essa ponta aqui, pessoal. A curva é um pouquinho complicada, então você vai ter que dar um corte muito perto, ó, um do outro, ó, tá vendo? Viu? Ó, e dependendo do jeito que tiver, que você fizer aí, ó. Tá vendo? Aí aqui você já pode, ó, alongar, certo? Agora, essa curva aqui vai ser um pouquinho complicada. Eu vou fazer ela, não vou fazer ela muito curvinha aqui, não. Vou diminuir um pouco a intensidade dessa curva aqui. Tá muito fechada ali, né? Não se preocupem, pessoal, muito com a aparência por enquanto, porque depois nós vamos aplicar aqui mais ferramentas, né, modificadores para melhorar o aspecto desse trabalho aqui, né? Então, vamos lá. Então agora eu vou continuar a parte da extrusão aqui, tá vendo? Então, sempre que eu acho aqui uma interseção grande, você pode fazer isso aqui, ó. Você vai ajustar aqui meio o polígono, ele vai ficar um pouco quadrado mesmo, isso é normal. Ó, você vai ajustar aqui, ó, tá vendo? Tudo uma questão de ajuste, ó. Viu que o que parecia ser difícil nem foi tão difícil assim, tá vendo? Então vou salvar. O atalho para salvar, pessoal, é o Ctrl S, mas eu sempre costumo clicar aqui em File e salvar, tá vendo? Então vamos lá. Agora aqui, ó, nós vamos selecionar esses dois vértices e vamos extrudá-lo até o máximo aqui, ó. Essa aqui, aqui. E agora nós vamos selecionar aqui, ó, esses dois vértices e vamos fazer aqui a curva dessa pequena bola aqui, na verdade, né? Tá vendo?
Agora você vai ter que ter um cuidado maior aqui, ó, tá vendo? Porque essa parte aqui ela é meio complicadinha, ó, tá vendo? Vai ajustando aí o máximo que você puder. E agora, ó, fazer aqui o posicionamento da próxima curva aqui. Vou adicionar aqui um corte, tá vendo? Porque essa interseção aqui ficou muito longe, né? Então poderia até dar mais um corte aqui, se você quiser achar que precisa ajustar muito mais, né? Então vamos lá. Vou selecionar os dois novamente e vou extrudando. E eu estou utilizando, pessoal, a parte de dentro da curva, tá vendo? Como referência, tá? Se você achar que está mais complicado, você pode ir por fora, né? E ajustando aqui por dentro, tá bom? Eu acho mais fácil assim, vir por dentro, tá? Que aí eu tenho uma noção melhor da curva e onde vai ficar mais difícil, né? Então, para mim, eu acho mais fácil assim, tá? Então, ó, agora aqui eu vou dar uma rotação, só um pouquinho aqui, vendo, para poder seguir ele aqui para frente. E agora eu vou fazer aqui a próxima. Ó, levar essa ponta aqui. Repare que já ficou basicamente posicionado no local aqui, mas aqui não tem tanta curva, né? Então a curva aqui, ó, viu? Ela vai depender muito desse próximo ponto aqui. Mas também a gente pode adicionar um corte ali, né? Então deixa eu dar mais uma esticada aqui. Vou dar uma extrusão aqui. E mais uma aqui. Agora eu vou só posicionar aqui. Vou posicionar. Agora aqui eu vou adicionar um corte aqui. E vou dar uma pequena elevação aqui, só para dar uma menção de curva aqui, ó, tá vendo? Só para dizer que tem uma pequena curvinha aqui, ó. Isso aqui eu vou ajustando agora. Então aqui eu posso dar mais uma extrusãozinha. Vou escalonar. Vou posicionar aqui. Salvar. Sempre verificar o trabalho, como é que está ficando. Tá vendo? Então, vamos fazer logo aqui a base do pé. Então, pessoal, eu vou posicionando aqui enquanto eu vou comentar aqui algumas coisas. A primeira coisa, pessoal, você vai precisar aqui de um conhecimento básico, como eu havia dito lá no início, né? Nós já estamos aí mais ou menos com uns 25 minutos de vídeo, tá? Então, eu creio que esse vídeo ele vai ficar muito grande. Então, eu vou dividi-lo em dois, tá? É preciso você ter um conhecimento básico do Blender para você dos botões, né, dos atalhos de teclado. Então vai ser essencial para que você desenvolva aqui o trabalho, tá? Essencial porque com os atalhos decorados você já vai ou tê-los escritos aí com você, né, impresso aí numa folha, certo? Então, por quê? Porque os atalhos, ó, conforme eu vou falando aqui, ó, tá vendo? Eu vou posicionando aqui e vou ajustando. Então isso me facilita muito, mesmo sendo um estilo de produção low poly, né? Ou seja, ele é bem básico, com um estilo de produção com o mínimo de vértices, né? Então, ó, o trabalho como é que se torna longo, né? Então,
Como eu falei aqui, ó, pessoal, o desenho não está 100% certinho, né? Então, algumas partes ele pode apresentar aqui esse probleminha aqui, né? Então, ó, você vai ter que vir meio que no olho aqui para poder ajustar, ó, tá vendo? É só questão do pé mesmo, ó, tá vendo? Já poderia até ficar assim, né? Esse pé aqui, mas eu vou fazer ele todo só para poder. Eu tive uma ideia aqui de modificar uma coisinha ali no final, né? Então vou puxar esse reto aqui, vou puxar este aqui para cima, até aqui mais ou menos. Agora vou puxar os de baixo, ó, viu? Ele não está 100%, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar ele aqui reto, aqui assim mais ou menos. Vou adicionar um corte aqui, só para não ficar muito. Outro corte aqui, nessa curva aqui. Ele está com a interseção aqui muito grande, está com um buraco aqui muito grande. Vou posicionar aqui. Ó, vai precisar de mais um corte aqui no meio. Selecionar esse vértice, ó, vou posicionar. Eu vou fazer conforme está a referência, pessoal, né? Que é para não ficar muito fora, né? Ó, aqui, aqui, vou precisar de mais um corte aqui. Até aqui assim mais ou menos. Vou descer esse corte aqui. E vou ajustando aqui. Eu acho que tá bom, pessoal. Aqui não vou. Só falta só esse pedacinho aqui, ó. Vou estrugá-lo até aqui. Vou escalonar. Aí, ó. Ficou no lugarzinho aqui. Tá vendo? Então, ó, como ficou o nosso desenho, ó. Está metade do caminho andado, basicamente. Vou salvar. Não perder. Aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos puxar aqui o pé da luminária aqui, né? O esquema aqui é o mesmo, tá? Eu vou estar seguindo aqui a curva de dentro, do lado de dentro da curva, né? Então vamos fazendo aqui a extrusão, ó. Lembrando, ó, que como a curva aqui ela é bem próxima aqui, então você vai ter que fazer pequenas extrusões aqui, ó, para poder ajustar aqui, ó. Mas nada muito assim, tá vendo? Então vá fazendo a extrusão aí até você completar aqui o gancho que sustenta a luminária, né? Então reparem, ó, conforme nós vamos fazendo aqui as curvas, certo? Estou fazendo aqui bem a grosso modo para poder não estender muito aqui a aula, né? Mas vai ficar bem grande, então eu vou ter que dividi-la em duas partes. Ó, então, lembrando, quando a gente acha aqui uma interseção grande aqui, ó, de arquivo, a gente precisa fazer essa curva aqui. Então, acho que eu vou adicionar um corte aqui, pessoal, para dar uma suavizada aqui na curva. Lembrando, pessoal, o desenho é só uma referência, tá? Então você não precisa seguir 100% o desenho, né? Ele é só uma orientação. Então você pode algumas partes ignorar o desenho, né? Você vai ter que algumas partes ir a olho nu assim, né? Identificar
porque senão ele não dá certinho. Então, vou adicionar um corte aqui, ó, para fazer o início dessa curva aqui. E agora nós vamos fazer logo essa curvinha aqui. Né? Então, isso aqui é bem pequena, rapidinho. Tá vendo? Então, vou fazendo aqui o ajuste. Tá vendo? Vou precisar de um cortezinho aqui, mais ou menos aqui, para poder fazer a curva aqui, ó. Tá vendo? Agora esses três aqui, ó, na moleza, você faz a extrusão aqui, pode vir até a ponta, escalonar. Tá vendo? Você já tem aqui a base deles, ó. Vou dar uma escalonada. Pra mim eu acho que tá legal assim. Eu vou salvar e vou. Agora que começa a complicar, pessoal. Então agora aqui nós vamos fazer a base, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma extrusão aqui, vou pegar a curva do lado esquerdo aqui primeiro. Vou levá-la até aqui mais ou menos para fazer o suporte, né, primeiro. Até aqui assim mais ou menos. Então, deixa eu só ajustar aqui primeiro, solta a ponta aqui. E vou fazer aqui uma extrusão. Agora aqui que complica um pouquinho, pessoal. Vou ajustar aqui as pontas do lado de fora. Nós vamos precisar de cortes aqui, ó. Vamos precisar de um corte aqui, outro corte aqui, outro corte aqui, outro corte aqui, outro corte aqui e mais um corte aqui. Vou salvar. Então aqui, ó, você vai posicionar cada corte aqui no seu devido lugar aqui, né? Para na hora que nós formos extrudar, essa parte aqui vai ser um pouquinho complicada, tá? Então tá aí. Vou salvar. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ter que fazer a parte independente, né, da luminária aqui, certo? Como nós vamos fazer assim? Vamos fazer por etapas, ó. Vou selecionar esses dois, vou subir até aqui no limite da. Esse number período que vocês viram aí é a vírgula do teclado numérico, tá? Toda vez que eu aperto a vírgula, aparece aquele nome, numpad período. Certo? Então, vamos repetir aqui o processo. Vou seguir esses dois aqui. E vou posicionar aqui. O máximo que eu achar aí. Tá vendo?
mais esses dois aqui. E mais esses dois aqui. Pronto, então a base da luminária nós já temos aqui, certo? Então eu vou salvar e vou dar encerrada essa aula por aqui, pessoal, porque já estouramos aí muito o nosso limite, né? Então, vejo vocês na parte 2 da criação da luminária, tá? Da nossa série de criação de cenários, tá bom? Eu vou salvar, esse desenho vai estar disponível para vocês para download, tá bom? E nos vemos na parte 2 com a finalização da nossa luminária aí, tá? Então, um forte abraço e vejo vocês na parte 2 da criação de luminária. Fui! Não percam a próxima aula, hein?